gente, boa tarde. Terça-feira no ar, os nossos donos da bola. Aliás, uma semana de muito calor, muito sol no Vale do Paraíba. Boa tarde para você. Não se esqueça de se hidratar, porque o sol está rachando, como dizem no interior. É verdade, o sol está rachando, o sol está a pino. Muita água para tomar todo mundo, mas agora você senta aí na poltroninha, põe sua aguinha do lado, começa a almoçar também. E a gente vai ficar aqui agora do meio-dia até meio-dia e meio com todo o esporte da nossa região, do Brasil e do mundo. E teve vôlei, né? Teve vôlei, mas antes disso, Pedro Mariano, aquele parabéns especial para o Emerson, nosso parceiro aqui de TV Band Vale. Hoje está apagando as velhinhas, sempre aqui também no Nossos Donos da Bola. Parabéns para você, Emerson, que é parceiro, então merece, né, Lucas? Merece. Quantos anos o Emerson está fazendo, sabe? Olha, dizem as más línguas que já passou dos 30. Ixi, agora tá ele diz que não saiu da casa dos 20. Tá derrubado. Bora agora sim falar de vôlei. Vitória em casa num jogo importantíssimo para a equipe joseense. Clima de final entre São José e Mogi. Uma vitória deixaria os joseenses muito bem encaminhados para os playoffs do Paulista. Quem abriu o placar foi Babu, nessa bola que explodiu no bloqueio, mais um ponto dos joseenses. Saque terrível em quadra e joseenses em vantagem. E olha o canhoto esbanjando talento na bola de segunda. O Mogi respondeu no ataque forte, mas logo mandaram uma bola tão distante que deixou o São José na boa. E foi no saque na rede que o time mandante fechou a conta em 25-17. Início de segunda parcial e Mogi abrindo o marcador. E aí, meu amigo, um festival de saques errados. Nesse ponto, vantagem do Mogi, mas o empate chegou logo com o ace maroto de Davi. Aliás, com os aces de Davi, São José inspirado no fundamento. Dessa vez com canhoto. Carimbando o Thiago Brendley, foi a vez dos rivais marcarem. Só que saque por baixo da rede não vale, né, amigo? No ponto de David, 16-14, São José. Aqui, ataque de levantador classe A. No bloqueio fechado na saída de rede, Mogi beliscando o placar. Mas foi com o Rodrigo e o toque na rede do adversário que o São José fechou mais um set, 25-22 e 2-0. Parcial decisiva rolando e ponto dos joseenses. No talento de Babu, recepção quebrada do Mogi e ponto para os donos da casa. Só que aí, portas fechadas no bloco. Na pipe, tome pancada de David. E olha ele, de novo, com Davi na saída, 4 pontos de vantagem joseense. Agora são 5, 12-7 em quadra. E em terra de bola de segunda, canhoto é rei. No saque potente do Mogi, ponto para os visitantes. Rally disputado e melhor para o time rival. Mas no bloqueio duplo pesado, não passa nada. Com as mãos calibradas no ataque, 21 pontos de um São José pertinho de fechar o jogo. E claro que o erro de saque da equipe de preto facilitou o caminho. E em mais um bloco duplo, fim de papo. 25-20 e 3-0 São José. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas a gente não podia também fugir do favoritismo. A gente era favorito, a gente está na nossa casa, então o que a gente combinou era de imprimir um ritmo forte do começo ao fim. Né? E isso se mostrou nos lances, muita defesa, muito rally, muita entrega. Então eu acho que foi um resultado justo pelo que a gente apresentou e mais ainda pelo crescimento que a nossa equipe está demonstrando. Desde o primeiro jogo até agora, então isso me deixa bastante feliz e contente como grupo. O cenário dos sonhos para a equipe joseense. Vitória em casa, 3-0, 3 pontos para conta, uma classificação quase 100% encaminhada e o melhor, uma atuação que convenceu o treinador Flávio Tavares em quadra. Convenceu. Acho que eles saíram do vestiário com essa coisa de lutar por todo ponto, sabia da dificuldade e da importância do jogo. Óbvio que a gente sempre deixa escapar, né, uma situação ou outra, tem ainda oscilações, mas eu acho que a gente conseguiu manter um padrão de jogo, de saque principalmente, que fez a gente conseguir jogar com o placar um pouco mais elástico, mas estou feliz com a atuação do grupo. Vitória convincente, 3-0, era mesmo tudo o que mandava o figurino.
Quando a gente fala que essa classificação está quase 100% encaminhada, é porque a próxima rodada o São José encara o Atibaia fora de casa. E o Mogi, que é o único que ainda tem alguma chance também de roubar essa quarta vaga do São José, encara o SESI. Aí a pedreira é realmente um pouco mais dura. Por isso, dificilmente o São José agora perde essa vaga, essa quarta colocação. Se terminasse hoje a competição, o São José encararia o Campinas nos playoffs. Agora, eu quero só agradecer aqui, ó, um presente do Viapol Vôlei São José, entregue pelas mãos do presidente Douglas. E olha, com o nome e tudo, 7ª jogadora em quadra, coisa linda, viu? Quero agradecer demais, Vinac também, que é parceira aqui, mas a camisa, agora sim estou uniformizada para os Jogos do São José. Se fosse alguns anos atrás, hein, Larissa tava voando, jogando, agora a Larissa já tá no DM, já virou ex-atleta, mas ainda é do vôlei, né, Larissa? Isso que importa. Vamos chamar o Antônio Carmo, que ele vai falar um pouquinho mais da vitória do vôlei São José. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Aqui estamos nós, Carmopédia no ar, nesta terça-feira, dentro dos donos da bola, que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Vocês sabem, estamos no ar desde 2009. Começamos lá como jogo aberto regional. Estamos aqui levando para você sempre o que há de mais importante no esporte da região, claro, com o esporte nacional e mundial também. Com toda a nossa grande equipe aqui mostrando sempre o esporte em destaque. E hoje a gente vai falar de voleibol. E antes de falar do voleibol do São José, é bom lembrar, né? O vôlei brasileiro sempre muito forte, o masculino que já foi o Dream Team do vôlei, do esporte mundial, tricampeão 2002, 2006, 2010, campeão olímpico. O Brasil, o vôlei brasileiro caiu e caiu muito, hein? Neste ano mundial que terminou recentemente disputado, o Brasil ficou apenas em 17º lugar, foi eliminado já na primeira etapa no campeonato disputado lá nas Filipinas, né? E teve a Itália de novo campeã. A Itália é bicampeã mundial. E aqui, parabéns para a Itália que volta a reinar no voleibol masculino e feminino. A Itália ganhou as duas competições. E aqui para nós temos o São José Vôlei disputando o Campeonato Paulista. Um esvaziado Campeonato Paulista que já foi mais forte. Hoje tem apenas 7 clubes participantes. Tem 2 times que são mais de ponta, né? O time de Bauru e também o time de Campinas e alguns que correm atrás. Pois bem, o São José ganhou ontem 3-0 do Mogi e sexta-feira joga sua classificação contra o Atibaia. Deve garantir a sua vaga com a 4ª colocação. Depois vai para os playoffs. Difícil neste momento acreditar numa chegada na decisão do campeonato. Mas tá bom, tá jogando e vai precisar se reforçar para a Liga Nacional que vem aí a partir deste mês de outubro, tá bom? A gente acompanha tudo aqui, contando sempre com a sua audiência. Um abraço, até amanhã. Valeu, Carmo. Amanhã a gente te espera, é claro, para falar sobre o basquete joseense, que tem o segundo jogo decisivo frente ao Franca. Bora pro intervalo, que logo mais tem os donos da bola para você com mais esporte regional. Quando o seu corpo pede mais, o que você entrega a ele faz toda a diferença. Chegou o Highway Serra Mar, o iogurte com 15 gramas de proteína, 0 açúcar, 0 lactose e com sabores irresistíveis. É mais do que um whey. É combustível para quem se movimenta, para quem busca mais saúde, mais desempenho e mais sabor. Seu corpo, seu melhor desempenho. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Zero avisa. Quem entende de internet sabe bem o que quer. Mas que paciência é essa? Serão vencidos! Fibra em celular! Internet em qualquer lugar! Série fibra conteúdo! Queremos isso tudo! Na Vero você tem plano completo. Fibra mais celular e muito conteúdo. Você tem até 74 canais para assistir onde quiser. Que internet boa é essa? Memes Unidos pedem Vero. Quem tem Vero, recomenda. Quer uma nova casa para morar ou investir? A Construvale chega com os melhores lançamentos, condições mais que especiais. E o detalhe que faz toda a diferença, negociar direto com as construtoras. De 9 a 12 de outubro, sempre a partir do meio-dia, no Vale Sul Shopping. Uma oportunidade única que você não pode perder. Construvale, a maior feira de imóveis do interior paulista. E o melhor é grátis. Acesse feiraconstruvale.com.br e se inscreva agora. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar.
Já voltamos com os donos da bola. Vamos falar um pouquinho de basquete agora, as semifinais do Paulista do basquete masculino. O Campeonato Paulista de Basquete Masculino chega às decisões com semifinais que colocam frente a frente 4 clubes de tradição: Franca, São José, Mogi e Pinheiros. Eles se enfrentam em duelos melhor de 3, que prometem embates entre estilos de jogo, estatística e muitas histórias. O Franca, atual campeão estadual e nacional, reafirma a condição de favorito com uma campanha impecável. O time do técnico Elinho Garcia terminou a primeira fase invicto, sustentando a melhor média ofensiva de 86,4 pontos por jogo e, ao mesmo tempo, a defesa mais sólida, com uma média de menos de 70 pontos sofridos. Lucas Dias, referência no ataque, ultrapassa os 17 pontos de média, enquanto Jorginho lidera em assistências e rebotes, funcionando como motor do time em todas as fases dos jogos. Os francanos, além disso tudo, têm o melhor saldo de pontos do campeonato, evidenciando a supremacia frente aos adversários. Contra o São José, há uma rivalidade que ganhou corpo nos últimos anos. Em 2023, as equipes se enfrentaram na fase de realinhamento do Paulista, com vitória francana na série. Já no ano passado, o reencontro foi na decisão e, de novo, vantagem para o time de Elinho. Agora, este ano, o São José quer quebrar o histórico negativo e voltar à decisão do estadual. A Águia, mesmo sem ostentar os números de Franca, construiu uma trajetória sólida, especialmente em casa, atuando no Teatrão, na Arena e no Caldeirão do Lineu de Moura, onde venceu 75% dos jogos. O ataque aparece como ponto forte, média de 78 pontos por jogo. Embora o desafio contra a Franca seja o mais difícil, o São José busca quebrar a invencibilidade do adversário. Na outra semifinal, a disputa promete ser mais equilibrada. O Mogi segue em alta após eliminar o paulistano com autoridade. A equipe comandada por Danilo Padovani tem 81 pontos de média por jogo e números expressivos nos rebotes. O fator casa também é um trunfo no ginásio Hugo Ramos. A torcida costuma transformar um ambiente em um verdadeiro caldeirão. Do outro lado, o Pinheiros, que chega embalado após uma classificação emocionante frente ao Corinthians, definida apenas na prorrogação. O time da capital paulista é estatisticamente um dos ataques mais potentes do campeonato, 83 pontos de média, atrás apenas do Franca. A equipe também é a mais eficiente no perímetro, convertendo cerca de 40% das tentativas de 3 pontos. Assim, os números revelam um cenário intrigante para as semifinais. O Franca desponta como time mais completo, defesa sólida, ataque poderoso e elenco estrelado. O São José aposta na regularidade ofensiva e na força do torcedor joseense para tentar equilibrar o favoritismo francano. Já Mogi e Pinheiros protagonizam a série mais aberta. De um lado, a força física e o controle dos rebotes. Do outro, a ousadia nos arremessos de longa distância e a intensidade ofensiva. Ontem nós falamos aqui da vitória do Franca, no primeiro jogo em São José, que venceram no último quarto. E aí ontem também rolou o primeiro duelo entre Mogi e Pinheiros. O Mogi venceu por 75-57. Então, talvez tenha pintado um favorito para essa outra semifinal. Quem será que teremos na decisão? Não? Uma diferença grande já para o primeiro jogo ali. O de São José, vamos ver agora jogando fora de casa. Sim. Ali, a diferença ainda foi menor e foi o que você falou. No último quarto, o São José deixou escapar ali pelos dedos, né? O técnico deve ter ficado um pouquinho bravo só, né? Seguindo nos esportes de quadra, agora a gente fala sobre futsal feminino. Também estão chegando as decisões da Liga Feminina. Pela primeira vez na história, a máquina amarela vai disputar a semifinal da Liga Feminina de Futsal. O confronto será pesado contra o Stein. Do outro lado da chave, Taboão Magnus e Leoas da Serra decidem quem vai ter a responsabilidade de buscar o título. O Stein terminou a fase de classificação na liderança de maneira invicta. Comandadas por Luana, Bebel e Marina Loures, finalizaram com 34 pontos em 12 jogos. Foram 11 vitórias e apenas um empate. 53 gols marcados. A campanha também foi marcada por vitórias contundentes, como 7-1 na estreia frente ao Pato e o 4-1 sobre o Taboão Magnus. Nos jogos decisivos, o time mostrou força mesmo fora de casa, como na vitória sobre a Female e o próprio São José. O Magnus ficou logo atrás em segundo lugar com 30 pontos, conquistando 10 vitórias e sofrendo apenas 2 derrotas. Foi o time que mais balançou as redes, 57 gols marcados com
contra 20 sofridos, fechando a fase com o melhor salto da competição, 37. O ataque do Tabuão brilhou em goleadas em 4 jogos seguidos, marcando 5 gols ou mais, contra Sergipe, Maugi, Pato e ADTB. O grande nome da equipe é a ala paraguaia, artilheira do time, com gols decisivos e presença constante na área. Isso além de Natalinha, referência como pivô. As Leoas da Serra garantiram a terceira colocação com 26 pontos, em 8 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. A equipe anotou 19 gols. A força do time catarinense apareceu nos jogos de maior rivalidade, como a vitória frente ao Tabuão. Já o São José fechou em 5º lugar com uma campanha de recuperação. Início ruim em frente às equipes consideradas favoritas, mas triunfos importantes em confrontos diretos. No mata-mata, o Star encarou a equipe do Resenhas e mesmo com o placar magrinho, conseguiu manter o favoritismo e avançou para a semi. No jogo de ida, venceram por 2-1 e na decisão, igualaram em 1-1. O Tabuão não tomou conhecimento da Femali e venceu o jogo 1 por 5-2 com uma grande atuação de Natalinha, autora de 2 gols. E no segundo duelo, mais uma grande exibição da equipe paulista, que venceu por 5-1 e carimbou vaga entre as 4 melhores. No duelo das Leoas contra o Pato, um show de Jennifer na primeira partida. Com o hat-trick, ficou claro que as catarinenses não estavam para brincadeira. E jogando em casa, Milena comandou o baile por 4-2, que classificou o time para semi. E no confronto mais equilibrado do mata-mata, São José e Barateiro empataram nos 2 duelos, 0-0 em solo joseense e 2-2 em Brusque, com Lígia marcando os 2 gols e levando a decisão para os pênaltis. E aí, mais uma vez, brilhou a estrela de Desirê nas defesas. Rilete Bittar fez história ao colocar a máquina amarela pela primeira vez na semifinal da Liga Feminina. Esse jogo aí foi histórico para elas. Vamos ver agora, tentar fazer mais história ainda, chegar rumo ao título, quem sabe, né? Não seria nada mal. Marina, Bebel e companhia que nos perdoem, mas agora é máquina amarela na veia, rumo à decisão da Liga. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais Donos da Bola. Olá, pessoal, tudo bem? A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco elevado de queimadas na região do Vale do Paraíba até essa sexta-feira. Esse é um dos destaques do portal bandvale.com. A previsão é de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, condições que aumentam o risco de incêndios florestais. O mapa de risco de incêndio da Defesa Civil inclui o Vale do Paraíba entre as regiões classificadas em nível de emergência, o mais grave dentro da escala de 4 estágios. Para conferir as recomendações da Defesa Civil e mais detalhes, acesse bandvale.com. Tchau, tchau e até mais! Portal bandvale.com. Oferecimento: Lojas TED. Dia das Crianças. Nas Lojas TED é diversão garantida. E Medicina Unital. Entre as melhores do estado. Inscreva-se. unital.br. Ajudar o profissional e tenha certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. É aniversário, meu Brasil, da Casas Bahia! Você vai na loja ou no Zap do vendedor e negocia a melhor condição. Pode ser mais crédito, desconto no Pix, um parcelamento especial, mais prazo na primeira parcela. É olho no olho, é Zap no Zap e negócio fechado, Brasil. Foi na loja do concorrente e achou uma TV com mais vantagens? Duvido. Mas se achar, tira foto e vem negociar. E nesse aniversário é a garantia de que o melhor negócio tá aqui, na Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. Vem aí, primeira edição da Rocktoberfest 2025, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no estacionamento da Farmaconde Arena, com entrada gratuita. Serão mais de 10 tipos de chopp artesanal, gastronomia variada, churrasco, doces, espaço kids e as melhores bandas de rock. Sexta-feira, Classical Queen. Sábado, Michel Diego, Rusty Case, Gestalt e Guns Cover Brasil. Domingo tem Pique, Auto Rockers e 7 cidades. Rocktoberfest, de 3
3 a 5 de outubro no estacionamento da Farmaconde Arena, com entrada gratuita. Patrocínio Espetinhos e Rancho do Mineiro, tudo pro seu churrasco e a maior variedade de espetinhos da região. Acesse @Espetinhos e Rancho do Mineiro. Mídia oficial Estéreo Vale FM. Os donos da bola. Oferecimento Luve Remoções, cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os donos da bola e ontem, após a derrota do São Paulo em casa, rodada encerrada. E hoje, mais uma rodada do Brasileirão, começando com Galo e Juventude. Um confronto ali pro Juventude, querendo loucamente sair do rebaixamento, né, Lucas? Confronto de desesperado, porque o Galo também não tá nada bem aí no Brasileirão, também tá chegando lá mais para baixo do que pro meio e para cima. E aí o Juventude tem que fazer de tudo para tentar vencer, mas vai jogar fora de casa. Eu acredito que o Galo vai conseguir um bom jogo e mais uma boa vitória aí para tentar subir um pouquinho mais na tabela. O São Paulo ontem jogou bem, cara, perdeu, mas jogou bem, teve 2 bolas na trave, deu azar. O São Paulo tá na fase negra, ele tá ruim, tá uma fumaça em cima do São Paulo ali, tá estranho. Se pro São Paulo o maior desafio tá sendo mesmo marcar gols, tem um jogador do Brasileirão que tá fazendo isso com facilidade. Caio Jorge. Se existe uma palavra que resume a temporada 2025 de Caio Jorge, é ascensão. Depois de momentos complicados com lesões, críticas e trocas de clube, o atacante se reencontrou sob o comando de Leonardo Jardim, reativou o faro de gol e conquistou pela primeira vez espaço na seleção brasileira. Caio Jorge tem sido o principal goleador do Cruzeiro em 2025. Nos quase 30 jogos que disputou, soma 17 gols e 5 assistências. Desse total, 15 gols são no Campeonato Brasileiro, o que o coloca como artilheiro da competição. Uma das partidas que simboliza bem esse momento foi a vitória por 4-1 contra o Grêmio, no Mineirão, quando ele anotou um hat-trick. Ele também marcou gols importantes no clássico contra o Atlético Mineiro, nos jogos da Copa do Brasil, ajudando o Cruzeiro a avançar de fase. A excelente temporada com a camisa celeste chamou a atenção do técnico da seleção, que convocou Caio pela primeira vez para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Bolívia. Caio Jorge reconheceu o quanto o trabalho sob o comando de Leonardo Jardim foi fundamental para essa crescente dentro das 4 linhas. Ele falou sobre a confiança restaurada, sobre as mudanças táticas que o permitiram atuar mais próximo da área e receber mais chances de finalização. A trajetória de Caio foi cercada por altos e baixos. Antes de brilhar em 2025, ele enfrentou lesões sérias enquanto estava na Juventus, da Itália. Inclusive o rompimento do tendão patelar no joelho. Com a convocação garantida, a artilharia em andamento e a confiança lá no alto, os próximos passos para Caio Jorge envolvem manter a regularidade, evitar lesões e corresponder às expectativas em jogos importantes, como clássicos mata-matas e duelos que exigem mais organização defensiva dos adversários. Também pesa a busca por conquista de títulos com o Cruzeiro, algo que dará maior brilho à temporada. Se continuar nesse ritmo, Caio tem tudo para consolidar 2025 como o ano da virada, não apenas nos números, mas como referência de goleador brasileiro. Caio Jorge sempre foi um grande jogador, pode até voltar para a Europa, completa ainda mais o que o Ber falou, pode até voltar para a Europa do jeito que ele vem jogando. E se por um lado, né, o Atlético Mineiro não vive grande fase no Brasileirão, o Cruzeiro tá voando, vice-líder aí, e o Caio Jorge empilhando gols, um atrás do outro aí, tá jogando muito, moleque. A gente falou aí dos 15 gols dele, né? Mas agora o Arrascaeta já tá ali na cola com 14. Então, Caio Jorge tem que despontar para seguir ali. Até porque a gente falou no começo do Brasileirão, né? Lá atrás, ainda tinham vascaínos na liderança da artilharia. Agora tudo já mudou. Em poucas rodadas tudo muda. Mas o Caio, a bons jogos, segue ali como artilheiro, né, Lucas? Exatamente. Você tocou aí no nome do Arrascaeta, é absurdo, porque o Arrascaeta nem é atacante, joga no meio campo ali, faz um falso 9, chega bastante na área, mas olha o que o Uruguai tá fazendo de gol, é absurdo. Mas o Caio Jorge, molecão, tá voando também, parabéns pra ele, tomara que não tenha mais nenhuma lesão na carreira aí pra seguir. E a gente tem um centroavante bom pra nós aí, que estamos precisando. Seguindo na linha dos artilheiros e goleadores, agora você vai conhecer arqueiros que também gostam de se aventurar no gol.
A arte de fazer gol, a maior emoção do futebol. O torcedor está acostumado a comemorar gols de jogadores de linha, principalmente dos atacantes. Mas, neste Brasileirão, recentemente Thiago Volpi roubou a cena e marcou pelo Grêmio frente ao Flamengo no Maracanã. Esse foi o 16º gol do goleiro artilheiro na carreira, mas apenas o primeiro no Brasileirão. Mas isso, claro, não é novidade. Você sabe quais os arqueiros que já marcaram na história do Brasileirão? Na marca de um golzinho marcado estão 4 goleiros. Além do próprio Volpi, Everson do Galo também marcou dele e foi quando atuava pelo Ceará. E gol de goleiro no Grêmio em Brasileirão não é fato novo. O goleiro Sebastián Sarra em 2017 marcou frente ao Figueirense. Fechando a lista, o arqueiro Regis quando defendia o Paraná. Com 2 gols marcados, são 4 representantes. Eduardo Álax comemorou por 2 vezes defendendo Náutico e Atlético Mineiro. Miguel Ángel Ortiz, argentino, balançou as redes 2 vezes atuando pelo Galo. Lauro, esse o torcedor do Flamengo, tem pavor. Os 2 gols do goleiro no Brasileirão foram frente ao rubro-negro carioca. E o ex-goleiro Bruno também havia marcado por 2 vezes, isso antes de ser preso. Um dos grandes nomes da história do Figueirense e Curitiba, o goleiro Wilson pôde comemorar por 3 vezes enquanto defendia as cores dos 2 times. Junto a ele, Viáfara também foi à rede 3 vezes pelo Vitória da Bahia. Agora estamos afunilando, chegamos ao top 3 desta seleta lista. E fica aqui uma curiosidade. O terceiro e o segundo colocados são do mesmo time, o Atlético Goianiense. Com a medalha de bronze está o goleiro Jean, tratado como muito promissor. O arqueiro se destacava pela habilidade jogando com os pés e marcou por 5 vezes pelo Dragão. Mais tarde foi contratado pelo São Paulo, só que problemas extracampo encurtaram a história do jogador pelo tricolor. Na vice-liderança, o goleiro Márcio, lendário arqueiro do Atlético Goianiense em partidas do Campeonato Brasileiro. Ele foi à rede por 8 vezes. Só que na carreira foram 43 gols marcados. O cara era bom demais. Agora abram alas pra ele. O GOAT, a lenda, um verdadeiro mito em campo. Não existe falar sobre goleiros artilheiros e não citar o maior da história do futebol. Senhoras e senhores, Rogério Ceni, dono de inúmeros recordes e um dos maiores goleiros de todos os tempos. Ceni chegou à impressionante marca de 65 gols em campeonatos brasileiros. E a competição é especial para Ceni. Foi em uma partida do Nacional em que ele se tornou o maior goleiro artilheiro do mundo, frente ao Cruzeiro em 2006 no Mineirão. Naquela ocasião, São Paulo perdia por 2-0 e tinha um pênalti contra. Rogério Ceni não só defendeu o pênalti, como depois marcou 2 gols, um de falta e um de pênalti, evitando a derrota tricolor e cravando o nome na história. Rogério Ceni realmente não tem pra ninguém, mas é bacana, né, quando a gente acompanha a história, que agora o goleiro não tem mais só aquela função de defender, né? Muitos goleiros realmente se propõem pro ataque, além das cobranças de pênalti, que aí já é um fato categórico, né? Se o cara é bom, tem o cara batedor. Se o cara é bom na batida, é igual o que você mostrou ali, o Thiago Volpi, né? Que na matéria tinha 1, ele já fez mais 1 agora. Sim. Já tem 2 na carreira, quem sabe chega perto do Rogério Ceni, só faltam uns 100 e poucos gols, eu acho aí. Mas o Rogério foi absurdo mesmo, as cobranças de falta dele eram absurdas, o pênalti também batia muito bem. Mas ele foi um grande goleiro, além de ser um grande goleiro de seleção brasileira, ainda tinha essa vantagem para o São Paulo, que hoje não tem mais. 10 segundos. Se tivesse sobrado uma faltinha ontem, o Rogério tivesse aí, talvez o São Paulo não tivesse perdido. Que saudade! Agora a gente vai direto com Fernanda Bello, que estava acompanhando aqui os donos da bola, né? Dizendo que puxamos a sardinha para Rogério Ceni. Nem parece que sou São Paulina, não é mesmo, Fernanda? Parece, né? Ô, gente, mas é um ícone mesmo, né? É um fato, até né? Não tem o que fazer. Até quem não é ligado aí muito no futebol, já ouviu falar, sabe disso também, né? Não tem como. Mas teve puxou uma sardinha, vai. Peço desculpas aos torcedores dos outros clubes, mas realmente, quando o assunto é goleiro, não tem pra ninguém. Bom jornal pra você, Fernanda Bello. Quem pegou a referência aí, ó.